A paz do Senhor, povo de Deus. É um prazer estar novamente aqui convosco, transmitindo algo da parte de Deus. Também algumas informações a respeito dos nossos cultos de avivamento que estamos tendo na nossa igreja missionária, Ministério Bom Samaritano, tanto na sede como nas demais congregações. E eu me comprometi, devido ao tempo não ter sido suficiente para transmitir algo a respeito dos dons espirituais, uma vez que eu estou trazendo a ministração exclusiva sobre o que é avivamento, não é? Então, nas congregações que eu tenho passado, eu tenho dado assim um certo parecer sobre o que é o avivamento, tanto no contexto bíblico, como também no contexto atual, digo moderno, né? Nos avivamentos que nós estamos tendo na atualidade e outros que já tivemos em nossa época, porém com tempos mais distantes, como por exemplo o avivamento da Rua Azusa. Então nós ficamos assim devendo aos irmãos e eu prometi que iria fazer um vídeo, uma gravação sobre a questão dos dons espirituais, que eu percebi que os irmãos ficaram bastante curiosos, né? Interessados em saber alguns detalhes com relação aos dons espirituais. Então, para o vídeo não ficar muito longo, nós não iremos trabalhar o que já foi falado nas palestras. Eu quero aqui apenas deter-me sobre os capítulos de número 12, 13 e 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? Então, nós iremos fazer assim uma breve leitura do capítulo 12, a partir do versículo 1, onde Paulo ele vai falar um pouco sobre a diversidade dos dons espirituais. O texto vai nos dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 por diante. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, este texto, ele é bastante, diríamos, explícito, né? Compreensível, mas é interessante, meus irmãos, e esta é uma das causas, das razões, dos motivos pelo qual a Igreja Missionária vem desenvolver estes cultos de avivamento com estas palestras. Estamos agora numa área praticamente teórica, mas eu creio que como nosso objetivo é trazermos um grande culto de avivamento no mês de novembro, nós estamos praticamente pondo em prática, mas com palestras, com informações, com orações, e aí eu chamo até uma parte teórica dentro do contexto do avivamento, mas sem deixar de valorizar e de buscar a essência do avivamento, que é o poder de Deus. Bom,
Então, o que é que nós temos a dizer a princípio deste capítulo? Entendemos que o apóstolo Paulo, ele percebia nos irmãos da igreja de Coríntios uma dificuldade muito grande de entender as coisas espirituais, principalmente os dons espirituais, ou por que não dizer as manifestações do Espírito Santo de Deus. E esta dificuldade leva Paulo a dizer que ele não quer que eles sejam ignorantes. Esse termo de Paulo do contexto ignorante, né, ou ignorância, que é um texto bastante de cunho filosófico. Nós encontramos ele falando a respeito do arrebatamento, da ressurreição. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Então, este vocábulo de não conhecer, de não saber, que é o ignorante, ele sempre foi levantado por Paulo diante das dificuldades, né, que os irmãos da sua época eles tinham. E neste contexto aqui dos dons espirituais não é diferente. Ele vai dizer que não quer que eles sejam ignorantes. E é interessante, você tem que ligar a cada uma das expressões paulina aqui, porque ele diz, vós bem sabeis que eram gentios, ou seja, eles tinham um passado de ignorância, onde eles eram levados, né, aos ídolos mudos. Eu já ouvi alguém dizer levado pelos ídolos, mas o texto é bem claro, aos ídolos, e eram guiados também por estes ídolos, né? Mas havia um processo, provavelmente não apenas de uma evangelização, vamos chamar assim, da parte das pessoas que pregavam os ídolos mudos, como a gente sabe que hoje muitas religiões elas pregam, né, tratando de um evangelho que não é o evangelho de Cristo. É tanto que Paulo também ele recomenda que se ainda um deles ou um anjo do céu descesse pregando um outro evangelho que seja anátema, por isso que eu digo evangelizar, porque essas religiões elas dizem ser um evangelho e evangelizam, né? Então naquela época existia pessoas que pregavam e tentavam levar as pessoas, conduzirem estas pessoas aos ídolos, a um mundo da idolatria. E Paulo ele diz, era assim que vocês eram antes, né? Ontem, no passado, levados aos ídolos mudos, e além de ser levados, eram também guiados. E aí ele diz, eu quero vos fazer compreender. Veja como isso é maravilhoso, né? A ignorância, a falta do conhecimento, a não compreensão, e agora Paulo começa a dizer que eu quero vos fazer compreender. Meus irmãos, a não compreensão, ela é uma das causas de algumas divergências doutrinárias dentro do próprio mundo pentecostal. São muitas as confusões que acontecem dentro de momentos, né, onde a manifestação do poder de Deus ela pode ser mal interpretada, confundida. Tem um vídeo que eu já falei sobre isso, né, em virtude de uma ocorrência que houve em uma determinada igreja e devido a algumas perguntas eu expus, né, eu preparei um material e está aí no canal. Se você puder, se inscreva aí no canal, né? Faça aí também a sua curtição para que outras pessoas consigam visualizar este material. Então, a igreja ela não tinha conhecimento, mas elas tinham os dons. É impressionante. Elas não tinham a habilidade, as igrejas, que não era só a igreja de Coríntios, ele está tratando aqui especificamente de Coríntios, mas muitas outras igrejas, elas tinham os dons, mas elas não tinham a habilidade. E aqui Paulo vai trabalhar eles como que um mestre que ensina umas pessoas a se habilitarem a manusear algumas ferramentas. E os dons espirituais é uma ferramenta que Deus deu para a igreja, para que por meio destas ferramentas a igreja possa se desenvolver melhor na evangelização, na edificação e etc. É interessante também fazer uma observação, irmão, que
praticamente de comum acordo por alguns estudiosos desse campo da dinâmica espiritual, dos dons espirituais, de avivamento, do poder, que os dons não se limitam a 9 dons, né? Aqui são os dons que mais eram manifestos na igreja de Coríntios, e você vai observar que a partir dos capítulos que sucedem, o apóstolo ele vai ter uma dedicação muito específica por 2 dons, né, que são os que mais têm sido, dentro desse contexto aqui, diríamos assim, mal interpretado ou mal utilizado. Observe, os dons de Deus são perfeitos. Essa questão de dizer busca o aperfeiçoamento dos dons espirituais é uma linguagem que talvez os pentecostais mais antigos devem lembrar. Hoje a gente entende que essa expressão ela não cai bem, porque Deus não dá nada imperfeito, mas o profeta, né? O vaso onde está contido a essência, os dons, as bênçãos, o poder, o vaso ele pode não saber deitar este conteúdo de uma maneira, diríamos assim, com decência e ordem, né? Amém? Então não há defeito nos dons, há defeito no vaso. Amém? O vaso ele pode se prender, ele pode se exceder, então, mas os dons de Deus jamais são imperfeitos. Então eu vou buscar rapidamente, por causa do tempo, uma explicação de acordo com algumas sistemáticas, né, que existem, onde esses dons eles são divididos em 3 blocos, né, em 3 partes, a saber, os dons, ele pode ser considerado como os dons de revelação, que aí você vai ter o da palavra do conhecimento, você vai ter o da palavra da sabedoria, e você vai ter também o discernimento dos espíritos. Estes são considerados o primeiro bloco, que são os dons de revelação. Amém? Então vamos ter esse primeiro bloco. O segundo são os dons de poder. Aí você vai ter os dons de curar, os dons de operação de milagre e o dom da fé. Este é o segundo bloco. E o terceiro são os dons de inspiração, ou inspirações, né? Que vem variedade de línguas, interpretação de línguas e o dom da profecia. Ok? Repetindo para você ficar aí bem atenado. A gente pega esses 9 dons, é uma sistemática pentecostal, embora nós que somos, que temos princípios reformados, no caso da nossa igreja missionária, nós somos pentecostais reformados. Nós cremos nas primícias da reforma protestante, não é? Mas não menosprezamos a essência e a atualização dos dons espirituais. Então nós podemos sim e cremos sim que os dons espirituais é para os dias de hoje, cremos em todos eles. Amém? Agora, obviamente que a gente se preocupa com o que eu falei antes, né? As excedências de movimentos que infelizmente escandalizam mais do que edifica a igreja e principalmente os de fora. Então esses 3 blocos que eu lhe falei, dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Vamos falar de cada um, porque se a gente for trabalhar assim logo diretamente, vai ser bom, mas eu acho que deve ficar algumas dúvidas e eu não quero correr este risco. Dons da revelação, eles são úteis, não é? Porque eles vão estar totalmente trabalhando pelo Espírito Santo na vida da igreja, por meio dos seus servos, para revelar, por isso que ele é considerado como os dons da ou de revelação, porque eles vão estar totalmente ligados ao revelar segredos e mistérios. Amém? Então, vamos lá. O primeiro é a palavra do conhecimento. O
que é a palavra do conhecimento? É o instrumento, um servo, uma serva de Deus, que tem este dom, que ele não entra em evidência na hora que o vaso quer, o instrumento quer, o homem ou a mulher quer, mas ele entra em evidência, como todos os dons, na hora que o Espírito Santo quer. Não é porque eu tenho o dom de curar, por exemplo, que eu vou sair curando todo mundo. Não. Eu vejo pessoas aí questionando, né? Ah, se você está cheio do poder, por que você não vai ali e ora para fulano e cura? Isso é um caso, irmãos, que a gente tem que analisar com calma, porque cabe, eu conheço pessoas, conheci, né, pessoas que tinham os dons de curar e eles sempre oravam para que Deus direcionasse eles para no momento certo, na hora certa, com as pessoas que Deus tinha esse plano, acontecesse a cura. E você veja, o próprio Jesus, como Deus humanizado, ele não curou todo mundo. Ele curou pessoas que estavam dentro dos planos de Deus para curar. Então não é porque eu tenho um dom que eu vou sair fazendo milagre a todo momento e da minha maneira. Isso aí é muito perigoso pensar assim. Bom, mas o dons de revelação, ele é importantíssimo, né? Você veja Pedro, quando houve aquele momento que Ananias e Safira estavam tentando enganar a igreja, Deus revelou, Deus deu a palavra, né, na boca do apóstolo Pedro, porque ele, por uma revelação, descobriu que aquele casal estava mal intencionado. Então, por aí você entende o que é o dom de revelação, palavra do conhecimento. É você ser usado por Deus em uma revelação por algo que está oculto. Amém? Esta é a palavra do conhecimento. Aconteceu na vida de Samuel, né? Aconteceu na vida do profeta Aías, do próprio Jesus Cristo, de Pedro, de Paulo. Você veja quando Eliseu, né? Ele recebeu a visita de Naamã, né? E que depois dele ter rejeitado os presentes que Naamã lhe oferecera, o seu moço foi buscar aquelas oferendas, aquelas ofertas, e o Senhor fez uma revelação ao profeta Eliseu, e ele pergunta para o seu moço, Geazi, onde é que tu estava? E ele dá uma desculpa meio afarrapada, ele diz, porventura não foi o meu coração contigo? Então, é interessante este dom para a igreja, porque mais do que nunca estamos vivendo dias de muitas pessoas mal intencionadas, e se tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, munido deste dom, a igreja com certeza vai ser orientada. Amém? Este é o primeiro palavra do conhecimento pertinente aos dons da revelação. Qual é o segundo? A palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é diferente do conhecimento, porque a palavra do conhecimento está totalmente voltado para as revelações dos mistérios de Deus. Já a palavra da sabedoria, você lembra de José, quando interpretou os sonhos, né? Ele diz que haveria um tempo de fartura e haveria um outro tempo de escassez. Então aí ele teve uma revelação, não é? E ele teve a palavra do conhecimento, mas aí ele agora vai vir com a palavra da sabedoria, porque ele diz toda a logística, vou usar o termo técnico da atualidade, ele vai dizer que é preciso fazer assim, assim, assim. Palavra da sabedoria. Então é importante, meus irmãos, na igreja ter homens e mulheres com esse dom também. Conhecimento, revelação. Sabedoria, solução. Amém? Não adianta você dizer que a pessoa está com problema, que Deus vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e não ter uma orientação, uma palavra sábia. Não é uma sabedoria formada de teologia, no curso de uma faculdade, não. É sabedoria de Deus, sabedoria sobrenatural. Amém? Como José apresentou o problema, mas apresentou
a solução. Amém? O terceiro deste primeiro bloco, estou falando rápido por conta para o vídeo não ficar muito longo, é discernimento dos espíritos ou de espírito. Olha, irmão, este também é um dom indispensável para a igreja, sempre foi no passado e hoje mais do que nunca. Este dom ele faz com que o crente ele possa perceber, né, se os espíritos de fato ele é de Deus ou não. Os espíritos, as manifestações e muitas outras coisas, né, que acontecem. Eu conheço pessoas que já tiveram manifestações destes dons ou deste dom específico, e todo mundo estava ali, glória a Deus, aleluia, pensando que o profeta estava sendo usado de fato por Deus, e esta pessoa foi lá com o dom de discernimento em evidência e repreendeu aquele falso profeta que estava ali dando uma mensagem que parecia ser uma mensagem, 10, muito boa, mas havia um discernimento em evidência. Paulo, quando passa com aquela mulher possessa, lá vai aí 2 homens de Deus e tal, Paulo vai e repreende aquele espírito de adivinhação. É o dom em evidência de discernir os espíritos. A moça usada pelo espírito maligno estava elogiando, e elogio cai bem para qualquer pessoa, mas vindo da parte do diabo, meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. Então, tapinha nas costas, elogios, pregadoras, que às vezes o inimigo começa a fazer aquele levante de exaltação. Cuidado, meu irmão, com quem está falando para você. Procure discernir, procure buscar esses dons. Então, foi o primeiro bloco, né? Que é o da revelação, que falamos da palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, e, por último, agora, é o discernimento dos espíritos. Vamos para o segundo bloco, rapidinho, é justamente o dons de poder. Quais são eles? Você vai ter, nesses dons, um grupo que ele tem como função, não é? Ajudar a igreja na evangelização. Então, primeiro você tem o dom de curar. Meus irmãos, eu falei agora há pouco, o dom de curar, ele não pode ser confundido com a habilidade da medicina, com aquele jeitinho que o irmão, a irmã tem de fazer um curativo. Não é isso, não. É o dom de você ter, no momento certo, na vontade de Deus, pela ação do Espírito, a imposição de mãos, ou mesmo uma oração à distância, e declarar uma cura, uma libertação por parte de enfermidade, e Deus fazer o milagre. Este é o dom de curar. Amém? A Bíblia vai nos falar lá nos evangelhos, né, com exclusividade em um deles, dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está associado um outro dom que a gente vai falar depois, falarão novas línguas, né? Então, a operação de maravilhas também, que é um dom que pegarão em serpentes, se beberem coisas mortíferas, não lhes farão dano a alguns, são manifestações dos dons espirituais. Então, o dom de curar, ele não é uma habilidade da pessoa, ele não pode ser usado quando se quer. Eu me lembro de uma história bem antiga, no passado, no início da minha fé, eu era um adolescente, que um certo irmão, ele tinha o dom de curar. E ele chegava, orava ao Senhor, fazia proezas. E um dia mandaram chamar ele para orar por uma pessoa, e ele demorou um pouco, e o povo começou naquela época, não tinha habilidade dos telefones de hoje, o WhatsApp, não tinha nada disso, era aquele orelhão mesmo, era o recado mesmo. E quando ele chegou na casa que estava o enfermo, ele disse: pronto, se não morreu, até agora não morre mais, eu cheguei. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Os dons, todos eles é do Espírito, dado, emprestado, para que eu e você seja mais eficiente na obra, e nunca para nos gloriarmos. E aquele irmão orou. Jesus curou, pastor? Curou, mas foi a última vez. Ele nunca mais teve sucesso na ministração deste dom, porque a Bíblia diz que o Senhor não dará a sua glória a outro. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, administra bem esses dons.
Segundo desse segundo bloco, primeiro é o dom de curar e agora você tem o de operação de milagres. Já falei um pouco na questão da operação do milagre, que está dentro de contexto como Jesus mesmo, a multiplicação, né, dos pães, dos peixes. O próprio dom de curar, às vezes ele é confundido, né, com o dom de milagres, mas quando fala em milagre, fala de resoluções, né, de coisas de certa forma impossíveis. E é ali onde Jesus diz no Evangelho, no dos Evangelhos, que esses sinais seguirão aos que crerem, né? Falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? Tem uma outra parte, texto que diz, pisarão em serpente, né? Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, são operação de milagre, que alguém olha e diz, é um milagre, como é que a pessoa fez isso e está vivo, né? Veja, pegarão em serpentes, se beberem coisas mortíferas, como Paulo que foi mordido, né, por uma víbora. Não vou dizer que ali foi uma eficiência do dom, mas um livramento, mas comparando-se a este fato de que o milagre é aquilo que gera uma expectativa, né? Então a operação de milagres é também um dom e no original grego, né, sugere uma variedade de fatos, né? Por isso que é a operação de milagres no plural. Vamos então, meus amados, para o terceiro dom pertencente a esta classe, a este bloco, que são os dons de poder. É o da fé, né? Você tem fé em Deus, porque você aceitou Jesus, a fé salvadora, gerada pelo Espírito Santo. Você tem a fé natural, que até pessoas não evangélicas também têm. Mas você tem aí um dom à nossa disposição, que é o dom da fé. E ele é demonstrado até lá em Gálatas 5:22, né? Ele é uma ação sobrenatural que Deus faz com que nós venhamos a ter uma fé num momento que muitas vezes a gente para depois e diz, meu Deus, como foi que eu tive coragem de fazer esse desafio? Tipo Elias, lá no Monte Carmelo, né? Elias disse, vamos subir lá, o Deus que responder com fogo do céu, este é o Deus verdadeiro. Depois veja o que é que acontece. Ele dá uma carreira para dentro da caverna. Então, o dom da fé, ele não é uma fé da sua experiência de convivência como crente, a fé cristã, não, mas ele é um dom de operação de poder que também se manifesta em momentos difíceis, principalmente na evangelização, onde há confrontos espirituais, como Elias e os profetas de Baal. Então, este dom, ele é uma maneira que se expressa pela oração, o dom da fé. Ele pode se expressar também na pregação. O pregador, muitas vezes usado, ele usa uma palavra profética no dom da fé, e aí o Senhor honra, e essa canalização já é de um dom que muitas vezes, de uma forma comum, nós não conseguimos colocar em evidência, mas os heróis da Bíblia, citados lá em Hebreus 11, eles são bem parecidos, né, com esta ação de homens e mulheres que tiveram uma fé que nos chama de fato a atenção. Amém? Então foi este o segundo bloco. Falamos do primeiro com os dons de revelação, segundo os dons de poder, e vamos agora para os dons de inspiração, porque já estamos com quase meia hora aí e o vídeo muito longo, de fato, fica cansativo, né? Quais são os dons de inspiração? Os dons de línguas estranhas, amém? O de interpretação das línguas estranhas e também o dom da profecia. Meus irmãos, quando a gente fala dos dons de línguas estranhas e o da interpretação e também o da profecia, eu quero agora me deslocar para a explicação que eu fiquei devendo, que eu falei a princípio, que é justamente os dons espirituais que, dentre esses 9 que a igreja de Coríntios tinha, parecendo mais problemático, não os dons, mas a sua forma de ser utilizado.
Os irmãos da igreja de Coríntios, eles tinham muita dificuldade. Então eu não vou assim me deter muito numa explicação desses dons e também não vou me deter muito porque vamos para Coríntios capítulo de número é, de número 12, onde a gente já leu, que nós vamos entender que Paulo fala de um corpo, a partir do versículo 12, e que esse corpo, todos uns precisam do outro. Não existe, perdão, esse corpo não, esses membros, né? Que compõem o corpo, uns precisam do outro, precisam do outro. Então, não existe esse negócio de quem tem um dom é superior ao outro, quem tem um dom de profecia é melhor do que o outro, quem tem o dom de curar é mais poderoso do que o outro. Não, irmão. Os dons, eles são dados para que sejam todos para a glória de Deus, né? Então é o que o apóstolo Paulo vai falar a partir do versículo 12, ele vai estar sempre fazendo observação sobre a necessidade que os dons é dado para o bem de todos, da igreja num todo. Amém? Então, a partir do versículo 13, perdão, do capítulo 13, ele começa a falar sobre a dificuldade que os irmãos tinham em menosprezar a prática do amor e supervalorizar os dons espirituais. Temos que ter cuidado, porque o apóstolo Paulo aqui, ele não está dizendo que os dons espirituais citados, profecia, línguas estranhas, interpretação da fé, operação de maravilhas e etc., eles não podem ser subestimados ou ser escanteados por conta da supremacia do amor. Não, ele apenas está querendo colocar os irmãos num consenso de que se eu tenho amor, eu vou profetizar com amor. Se eu sou um irmão que tenho o dom de curar, eu não vou operar isso com soberba. Todos os dons serão manifestos com amor. Então tem muita gente confundindo aí, vendo o amor como um dom superior. Ele não está sendo tratado como um dom superior. Mas, pastor, não fala da suprema excelência da caridade ou do amor? A suprema excelência do amor. Não é do amor em si. Embora o amor ele seja algo totalmente singular, não é? Mas o mesmo Espírito, ele quer que você ame, meu irmão, e que você também profetize, que você fale em línguas, que você tenha fé, que você seja usado por Deus. Agora, tudo isso pelo vínculo do amor, para que você possa, de fato, agradar a Deus. Porque o fazer tudo isso, como Paulo diz, falar em línguas, profetizar e não tiver o amor, de nada valeria. Amém? Este é o capítulo 13. Já no capítulo 14, para nós marcharmos aí para uma conclusão, o apóstolo ele vai colocar a casa em ordem. Não é o Espírito Santo em ordem. Ele não vai, digamos assim, organizar o Espírito Santo, não. Os dons em si, não. Ele vai começar a falar. Porque o que é que a gente entende nesse capítulo 14? Que a igreja de Coríntios, eles usavam os dons, não é? De uma maneira, diríamos assim, bastante eufórica. Eufórica. E hoje não é diferente. A igreja missionária está preocupada, sim, e creio que todos os pastores de denominações que prezam pela ordem do culto, que vai ser narrada a partir do versículo 26 do capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele não proíbe falar em línguas estranhas, não, irmão. Ele apenas diz que se eu falo em línguas estranhas, eu tenho que falar comigo mesmo. Ou se Deus quer me usar no coletivo, tem que ter uma pessoa que tenha o dom de interpretar. E essa pessoa não pensa que ela depois vai estar por aí interpretando o inglês, o francês, o latim, o grego, não, viu, irmão? É um intérprete usado pela inspiração do Espírito Santo para interpretar aquela língua que outro irmão ou ele mesmo pode estar falando.
Eu já vi pessoas que Deus usaram em línguas e ele sendo usado no dom profético da interpretação. Então é necessário que haja línguas estranhas, mas que haja intérprete. Amém? Então vamos fazer uma rápida conclusão aqui, a partir do versículo 26. O apóstolo vai dizer: que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntar cada um de vós? Olha, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua ou línguas estranhas, tem interpretação. Amém? E ele diz: faça-se tudo para a edificação. A gente vê às vezes que se faz tudo para depois sair um irmão com raiva, aquele profetinha que está sabendo do que está acontecendo na vida do irmão, na vida do irmão, alguém que está com problema e pede oração: irmão, ora por mim, eu estou passando uma luta, vai orar comigo, tal dia, tu vai pregar lá na minha igreja? Aí o irmão vai, já sabendo que está tendo um problema, chega lá, ele dá aquela profetada e começa a fazer uma defesa àquela pessoa que se vitimizou, que pode até estar sendo vítima mesmo de calúnia, de difamação, de perseguição, mas aquela pessoa está falando, não é porque ele tem o dom da palavra do conhecimento, não é porque ele teve uma revelação, ele está falando porque alguém contou para ele. Então tem que ter cuidado, irmão, com estas coisas, amém? Então, o falar em línguas, tem irmãos que se preocupa em falar em línguas, ele prega em línguas, ele faz questão que o povo perceba. Agora, orar em adoração, ocultar uma bênção, você fala em mistério com Deus, pode falar, varão, pode falar, varoa, se você tem o dom de variedade de línguas. Por falar também em variedade, tem pessoas que criticam, porque uma pessoa está falando em línguas estranhas, e não é aquela frase bem soante, né? Como que se eu dissesse: estou indo para casa. Aí, para alguns aí que acham que entende, só porque o irmão fala apenas uma sílaba, né? Uma sílaba, vou falar aqui com todo respeito só para você entender, amém? Digamos que porque o irmão está fazendo blá, 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 isso não é línguas estranhas. Cuidado, varão. Se for de Deus, tu pode estar mexendo, varoa, onde não é para mexer, varoa. Amém? Você tem que ter o discernimento. Se você também tiver o discernimento, tiver certeza que não é de Deus, com carinho, com amor, repreenda. Não deixe enganar o povo, não. Agora vou lhe dizer, se você não tem o dom de discernir, é só porque você acha, tenha cuidado. Porque as coisas de Deus é fogo, é séria, é coisas preciosas, amém? Então é como a lei de trânsito lá, ó, você vai dirigindo, tá aquele caminhão, aquele ônibus na sua frente, aí atrás tem assim, ó, na dúvida, não ultrapasse, você fica ali, se segurando, porque na dúvida você pode colidir, uma colisão frontal pode ser fatal. Cuidado para não botar a mão onde você não sabe. Então, o dom de variedade de língua é para a pessoa falar e se edificar a si mesmo, como diz a palavra. Amém? O apóstolo vai explicar, ele diz que quem fala, fala consigo mesmo, mas se não houver quem interprete, fique calado, que é uma palavra no original, o calado é tom baixo, né? Em espírito, como alguns irmãos dizem, fulano está orando em espírito, né? Mas você está falando consigo mesmo e com Deus, porque o texto vai dizer que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas se tiver quem interprete, amém, toda a igreja vai ser edificada. E a profecia é também algo interessantíssimo, porque tem pessoas que têm o dom de profecia. Vamos olhar pelo lado que tenha, né? Não quero nem trazer para esse contexto os falsos profetas. Eu quero falar de realmente quem tem. Que às vezes, irmãos, a Bíblia diz, nesse mesmo texto, vai dizer que o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. Então você não pode dizer, na hora que o pastor está pregando ali, Deus me usar, eu vou sair no refly, no prá, na marcha, e atrapalha o culto, e atrapalha a doutrina. Irmãos, isso aqui merece respeito. Amém? Isso aqui é a palavra também, uma profecia inspirada por Deus. Eu não posso
ser tomado e deixar-me levar pela emoção. Se Deus vai me usar, é com decência e ordem. Ah, pastor, então quer dizer que se Deus for me usar em profecia, se você tem um dom de profecia, eu não posso falar enquanto o pregador estiver pregando. Se você tiver o autodomínio, como diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, porque a manifestação do Espírito Santo de Deus dentro de mim, ela é manifesta junto em consonância com o meu espírito. É algo de inspiração sobrenatural. A Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica, né, com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, esse negócio de dizer, eu não me controlei, Deus me usou e eu pulei, quebrou a cadeira e na hora derrubou o jarro. Cuidado, varão. Domina aí essa animação, né? Espera o pregador terminar. Agora, se Deus disser, vá lá e repreenda, vá lá, né? E dê um decreto, se é Deus que está lhe mandando, eu me calo. Mas a Bíblia diz, fazei tudo com decência e ordem. Nesse mesmo texto vai dizer que ele não é Deus de confusão e que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Também deixa a recomendação aos pregadores, né? Aos pastores, aos preleitores. Se eu estiver pregando, dando uma mensagem, que eu estou com um versículo ali e o fogo está queimando, Deus está usando, as campainhas estão tocando e Deus tomar um irmão em profecia, Deus, estou falando Deus, eu me calo, varão. Eu me calo, eu paro a mensagem e deixo Deus usar o irmão. Porque a Bíblia diz que cada um fale por ordem. Não é se levantar um dizendo eu sou o pai, aí outro se levanta e diz eu sou o Espírito, aí outro diz eu sou o Filho, aí outro diz eu sou o grandão, outro diz eu sou o médio. Irmão, acaba com isso. Isso não existe não, varão. Quando Deus usa a deidade, a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo é em unicidade. E o profeta vai ser usado por Deus para dar aquela mensagem para a edificação da igreja. Não é para tumultuar. Mesmo texto, observe no capítulo 14, vai dizer que toda profecia é para exortar, é para consolar, para confortar, né? Essas profecias de desmanchar casamento, essas profecias de fazer vergonha. Há muitos anos atrás, um vaso se levantou, pegou um irmão pelo braço, o irmão chorando, quebrantado, e saiu arrastando por dentro da igreja e disse para o porteiro, abra a porta que eu não quero mais esse homem aqui dentro. E jogou o irmão do lado de fora. Irmão, não tem a mínima condição, não precisa nem do dom de discernir, não estou menosprezando não. Mas até um incrédulo lá fora, que não tem o Espírito Santo, dirá o dom de discernir, ele vai entender que isso não é Deus. Uma irmã chegar e dizer, não estou eu me agradando desse cinto, puxar o cinturão da irmã e a saia da irmã cair. Isso não é Deus, meu irmão. Isso é coisa da carne ou demônio para perturbar o culto. Então aí o pregador, aí a dirigente, o dirigente, ou qualquer irmão, autoridade que tiver ali, eclesiástica, vai lá com carinho, irmã, senta, canta aquele corinho, como eu já falei em outro vídeo, né? Neutraliza esse desconforto, essa perturbação, essa confusão. Amém? Mas se for Deus, tudo com decência e ordem, você tem que ouvir, ó, se a palavra está soando direitinho. Uma vez eu ouvi um profeta, se levantou, se era de tarde, um sol quente, um verão escaldante desse daqui do Nordeste, e ele se usando, disse, digo eu para ti nesta noite, era dia. Será que Deus ia confundir? Então eu ali já senti que tinha alguma coisa fora do lugar, porque quando Deus usa, ele não muda a característica da pessoa, viu? Se ele for gago, se ele tiver deficiência na dicção, ele não vai falar um português fluente, porque Deus está usando ele. Deus vai usar ele com o português dele, Deus vai usar ele com o sotaque que ele tenha lá do interior, daquela região. Não vai mudar, não. Agora também vai ter coerência na mensagem. Então é bom o pregador, ele não se ensoberbecer porque está pregando e achar que porque ele está com a Bíblia, Deus não pode usar uma pessoa. Pode sim. Então é importante também esta humildade. E o profeta,
ele pode também esperar a hora de liberar e de dar a mensagem, porque a Bíblia diz tudo com decência e ordem. O pregador não está sendo usado pelo Espírito Santo? Ou não? O pregador não está cheio do Espírito Santo, cheio do poder? Uma vez eu estava num culto e estava uma bênção, Deus estava mandando a palavra e de repente levantou-se um adolescente e começou a fazer um movimento lá e eu parei, fui pregando e pregando e ao mesmo tempo pregando a mensagem para o fogo não apagar e querendo saber, Senhor, é tu ou não é? Deus é tu que está usando essa menina, não é? E de repente Deus deu um sinal e eu digo, pá, deixa Deus trabalhar. E houve manifestação de maravilha, houve uma cura para a glória de Deus. Então, assim, meus irmãos, eu não posso proibir o povo de falar em línguas. Tá no texto que a gente leu, permita-me para encerrar, que eu passei um pouco, parece mais que eu estou no culto, né? Mas estou aqui deixando essa reflexão que eu prometi aos irmãos, às irmãs, por onde eu já passei, que eu iria fazer uma explicação. Ainda mesmo no capítulo de número 14 de 1 Coríntios, vai dizer, né, a palavra de Deus, portanto, meus irmãos, versículo 39 do capítulo 14, portanto, meus irmãos, procurai com zelo profetizar, com zelo, não é de todo jeito, não. E não proibais falar línguas. Está bem claro, irmão. Eu não posso proibir. Agora, recomenda-se, como diz o próprio apóstolo, você lendo, que fale consigo. Porque tem irmão, ele vai dizer, se uma trombeta der um toque errado, os soldados vão entender. Quem serviu, quem lê um pouco, sabe que quando o soldado lá, o corneteiro, né? Ele toca, cada toque, ele tem um significado, né? Aí se ele tocar, der um sonido errado, quem é que vai se preparar para a batalha, né? O texto vai falar sobre isso. Então, falar em línguas estranhas, irmãos, o que é que o povo do mundo vai entender? O que é que a própria igreja vai entender? O mundo se escandaliza. Então Paulo chega para os irmãos, prometo que eu vou concluir, e diz, olha, vocês não se preocupem em estar falando em línguas. Está aí no capítulo 14. Eu falo mais língua do que vocês todos, mas eu prefiro falar uma palavra que o povo me entenda do que ficar o tempo todo, naquela época não tinha microfone, né? Mas se fosse hoje, ficar o tempo todo falando em línguas estranhas. E é interessante que quando o pregador fala em línguas estranhas, todo mundo quer falar também. Não vejo erro em falar línguas, mas o pregador ele tem que ser legível, ele tem que trazer uma mensagem inteligível. Então, orar em línguas estranhas em secreto, sentadinho lá no seu canto, é bíblico, está aqui. Mas você tomar o culto, ficar atrapalhando a mensagem com línguas estranhas, isso aí pode ser línguas estranhas do Espírito? Pode. Mas Paulo estava dizendo o quê? Que estava sendo mal administrado. Lembra que eu falei? Os dons de Deus são perfeitos. Eu vi e ouvi várias vezes dirigentes de círculo de oração dizer, ore agora para Deus aperfeiçoar. Deus não dá nada imperfeito, meu irmão. Se eu não sei usar a ferramenta, o problema não é de Deus, é meu. E se eu não buscar me aperfeiçoar, não é aperfeiçoar o dom, é me adaptar, Deus não vai permitir os dons, as riquezas do Espírito serem estragadas. Deus não vai permitir a água ser derramada. O azeite que derramava para a viúva só caía enquanto havia panela, faltou panela, o azeite cessou. O poder de Deus, ele quer ser derramado aonde tem recipiente limpo, preparado, sem frissura. Ele quer tudo na perfeição. Amém, amados? Então, com relação a línguas estranhas, fale com você. Não deixe de falar. Não é proibido dos nossos cultos falar, mas se tiver alguém para interpretar, seja usado em público e coletivamente. Profecia, 4, 5 pessoas profetizando ao mesmo tempo. Paulo disse, não. Se um se levantar, sente-se o primeiro, e assim fala o segundo. Se levantar um terceiro, sente-se o segundo, e assim fala o terceiro.
tudo com decência e ordem. O pregador está dando a mensagem, você está ali, Jesus, me ajuda, vou esperar, estou com a mensagem de Deus. Quando terminar lá, você vai, levanta e dá a mensagem. E se eu estiver pregando, pode se levantar e pregar, porque se for de Deus eu me calo e seguro um pouquinho a palavra, porque se eu estudei, depois eu volto no assunto sem problema. Agora, se Deus me der a graça, o merecimento de na hora perceber que não é de Deus, que é uma manifestação da carne, ou demoníaca, eu peço a Ele que me dê discernimento, este dom, entre em evidência, para que eu possa repreender, não em você, Deus lhe livre disso, mas quem estiver, como já aconteceu, eu falo isso em outro vídeo, pessoas que se usam, ou são até usadas pelo inimigo, para tentar tirar a paz do culto. Então aí é o que eu tenho a trazer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. O avivamento tem sido uma bênção. Participe de todos os cultos, não deixe de frequentar. Eu creio que breve, no próximo trimestral, que será em julho, nós iremos colocar mais na prática. Agora uma teoria ensinando, e quando for no próximo a gente vai estar numa campanha para que Deus conceda os dons espirituais. Amém? Dom de línguas, dom de interpretação, dom de profecia, dom da fé, de poder, enfim, tudo que Deus dá para nós, irmã, é porque a gente precisa. Amém? É uma observação que eu fiquei de fazer também, é com relação à evidência do batismo. O nosso ministério, ele, por tratar-se de um ministério pentecostal reformado, nós sabemos que línguas estranhas é um dom. O batismo, ele é evidenciado no ato da conversão. Quando o homem aceita Jesus, que ele é purificado, todos os seus pecados, o Espírito Santo o envolve, o Espírito Santo o batiza. Amém? Então, todo crente verdadeiramente nascido de novo, ele é batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. O revestimento do poder e a manifestação dos dons é um caso sucessivo. Então, nós não pregamos que se a pessoa não fala línguas, ela não é batizada, não. Todos que têm o Espírito Santo é batizado, sim. E todo que aceitou Jesus de verdade, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Ah, ele não fala em línguas, então o Espírito Santo não está dentro dele? O que é isso, irmão? Ele não profetiza, ele não tem o Espírito Santo, não, varão. Um momento que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo habita dentro de nós. Agora, a manifestação de dons espirituais é para aqueles que Deus quer distribuir conforme a sua vontade. Amém? Posso orar por você e com você? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais esta oportunidade, Senhor, de ministrar esta palavra ao coração da Tua igreja. Pai, nos ajuda a sermos enriquecidos dos dons espirituais. Venha nos dar, Pai, os dons que possamos administrar. Venha nos conceder dons para que possamos edificar a Tua igreja. Não nos permita ser confundido, não nos deixes ignorantes acerca destas coisas, como a igreja de Corinto, que tinha, mas não sabia utilizar, não entendiam. E assim Tu usaste o Teu servo para eles e também para nós, para que nós venhamos a ser usado em profecia, a orar em línguas estranhas, a Te adorar falando em mistério, e assim a Tua igreja seja edificada, tudo com decência e ordem. Venha ajudar a cada um dos nossos obreiros e também de outros ministérios, para que nós não venhamos também, Senhor, a ser, de certa forma, cético com relação aos dons espirituais, a ser incrédulo, a ser até mesmo, ó Pai, um ridicularizador das coisas santas, que nós venhamos ter cuidado, Pai, porque as Tuas coisas merecem respeito. Não podemos ser como Beltesazar, que pegou os vasos e desonrou, fazendo os seus belos prazer, mas precisamos ter respeito, porque tudo que Tu consagras, tal qual Cornélio diante de Pedro, merece respeito, Pai. Assim eu oro e Te agradeço, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as divinas consolações do Santo Espírito, continue sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém.